pessoal, eu sou o professor Rafael Carvalho, né, na disciplina nova, tá? Professor novo, né, começando mais um ciclo. Eu sou professor de mecânica, né, hoje na segunda-feira e na quarta-feira de mecânica de refrigeração e combustão. Tá? E pretendo colocar para vocês uma aula bem dinâmica, bem simples, que com o decorrer do tempo eu vou atenuando vocês. Tá? Vou me apresentar para vocês aí. Tá? Então, eu sou o professor Rafael Carvalho de Oliveira, tá? Esse é meu nome. A minha idade, eu tenho 32 anos. Né? Minha formação acadêmica, eu me formei em Física na UFRJ, sou técnico em Eletrotécnica e fiz o mestrado em Engenharia Mecânica. Por enquanto, parei por aí, tá? Assim como estimulo vocês a fazer uma faculdade de engenharia mecânica, porque o curso técnico de mecânica é um grande pré-requisito, né? Quem faz um curso técnico, né, tem uma chance maior no mercado de trabalho e também é um grande pré-requisito para quem quer fazer uma faculdade de engenharia mecânica, né? Porque o pessoal chega na faculdade, vai ouvir questão de motor, né, que nós vamos estudar, como é que funciona os parâmetros, né? E não sabe, entendeu? Vocês já vão com essa vantagem, né? Filosofia de ensino: somente levar o conhecimento, ensinar com caráter colaborativo, somar com todos, tá? Meu objetivo não é aprovar e nem reprovar ninguém, pelo contrário, meu objetivo é ensinar vocês, capacitar vocês. Aí com certeza, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. E são 7 aulas e cada final do capítulo tem exercício e será corrigido na aula seguinte em vídeo. O objetivo da disciplina é construir conceitos relevantes do curso, tá? Esse é um curso que vai ser um conjunto de conceitos, né, para ter um grande embasamento teórico, tá? Nós vamos focar na teoria, resolução de exercício com as respectivas equações, que vocês conhecem como fórmula, vai ser tudo uma consequência, tá? Então a aula de hoje vai ser a aula 1, a cinemática escalar, exercício, próxima aula, exercício de aplicação e cinemática angular. Beleza? Então a cinemática, né, é a parte da física que estuda os movimentos das suas causas, né? Porque a mecânica também ela se engloba a parte de estática, né, que é a parte do repouso, né? Quando você coloca um ventilador de teto preso no teto, um lustre. E também quando você vai fazer uma obra, né, você precisa colocar a coluna para que ela possa segurar, né, do vento, da chuva e colocar os móveis que nela residem por dentro. Também. Então, mas para nosso efeito de estudo aqui, nós vamos estudar a parte de cinemática escalar e angular, para que nós possamos estudar e entender a parte de dinâmica. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver a questão do movimento. O que significa estar em movimento e estar em repouso, né? Em repouso é quando você não se move, né? Como você conhece, que está parado, tá? Mas fisicamente está errado. Fisicamente o parado não existe, significa repouso, né? Qual, por exemplo, você tem que colocar o quê? Um referencial, né? E considerar um sistema fixo, a terra, tipo a rua e observador. Se eu estou na rua, eu olho para o ônibus, o que acontece? O ônibus geralmente se move em relação à rua, porque ele está em movimento. Mas você que está dentro do ônibus, em relação à rua, você continua em repouso, porque quem se move é o ônibus. Você passa com a rua andando, tá? Então dizemos que estamos em repouso quando não nos movemos em relação àquele ponto, né? Dizemos que estamos em movimento quando nos movemos em relação àquele ponto, certo? Se você não se move, você está em repouso. Se você está se movendo, você está em quê? Em movimento, beleza? Repouso e movimento depende do observador, certo? Tudo é uma questão do referencial, que cada um, inclusive, tem um ponto de vista.
A questão da posição, tá? Isso aqui é uma curva, tá? Uma curva aleatória. A posição o quê? Posição 1, a posição 2, a posição 3, né? Se nossa casa, por exemplo, tem o número 80, ou seja, em relação à rua, nossa casa tem o número 80. Então, se você colocar o móvel aqui, está na posição 1, e o móvel aqui na posição 2, e o móvel aqui na posição 3, onde o corpo e o objeto se situa. O número da sua residência significa posição, tá? Móvel número 50 significa que sua casa está na posição 50 em relação à rua. Certo? Então, é um pequeno conceito. Você tem a questão da trajetória. Trajetória é o caminho percorrido por um móvel. Qual é a trajetória que vocês levam da casa de vocês até o curso? Né? Ou seja, é o caminho. Qual é a trajetória que você leva do ensino infantil até o ensino superior? Também é uma trajetória, ou seja, aquele caminho que você percorre. Né? Pode ser representado por uma linha contínua ou tracejada. Qualquer coisa que dê uma ideia de caminho. Tá? Aqui, ó, você tem essa linha tracejada e você tem o que? A linha contínua, tá? Ou então, se você vê uma pessoa andando, você pode fazer tipo um arco de circunferência, pode fazer aquela linha que você dá aquela volta e continua, ou várias voltas. Essa é uma ideia de trajetória, né? Trajetória é aquilo que seus olhos vê como uma linha imaginária, certo? E vemos o conceito de velocidade média. Velocidade é a razão entre o espaço por um tempo. Isso significa o quê? Delta, que em física é variação, e variação de tempo. Espaço com tempo, você vai ter a velocidade. O espaço é medido em metro e o tempo é medido em segundo. Né? A unidade no SI significa padrão no sistema internacional em metro por segundo ou quilômetros por hora. Quilômetros por hora para metro por segundo divide por 3,6. Metro por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6. Beleza? Isso nós vamos fixar através de exercício, né? Nós, por enquanto, vamos ver a questão dos conceitos. O movimento uniforme, aquele que realiza em movimentos iguais em intervalo de tempos iguais. Os deslocamentos iguais. Né? Se você desloca 20 metros em 2 segundos, em 40 metros vai ser o quê? Em 4 segundos, e assim sucessivamente, ou seja, a sua velocidade sempre vai ser constante, tá? Equacionalmente, né, é representado pela equação S, que é o espaço, que é igual a S0, espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. S é o espaço final em metros. S0, espaço inicial em metros. V é igual a velocidade final em metros por segundo. T, tempo igual a segundos, tá? Essa é uma questão da cinemática, né? A cinemática ele representa a questão do movimento, tá? Essa é a questão do movimento uniforme. Pode estar em repouso, velocidade constante, essas coisas. Quando você vê a parte de motor, né? Quando você vê a questão do motor, né? Uma centrífuga, outro tipo de máquina, ele também opera com a cinemática, né? Com a cinemática que nós vamos estudar na próxima aula de cinemática angular, tá? Mas hoje nós vamos construir a parte da cinemática escalar, né? Vamos terminar para poder qualificar para que nós possamos construir os conceitos. Característica do movimento uniforme: ausência de forças, velocidade constante, corpo em repouso, né? Se o corpo move no sentido do movimento, ele é progressivo e sua velocidade é positiva, né? Se acontece ao contrário, a gente chama de movimento retrógrado, né? Quando você está no início da rua, no número 0, e você quer chegar no final da rua no 50, isso quer dizer o quê? Que o movimento é progressivo. Quando você está no 50 e quer voltar no 0, a gente chama de retrógrado. Então, o movimento progressivo, né? Você tem essa linha aqui, né? Você tem a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e a posição 5. Você tem o corpo que está aqui em cima, o sentido
sentido do movimento. Então você está sempre crescente, beleza?